3 de fevereiro de 2013, o que penso, o que vivo, sobre o trabalho realizado no Colégio Freudiano de Curitiba, desde o ano de 1989 a 1998. E alguma coisa que eu escrevi naquela época como uma espécie de diário de viagem, né? Como eu disse anteriormente, a minha vida toda foi marcada por... eu sempre escrevi as minhas impressões sobre a realidade, seja em textos, seja em forma de literatura, né? Livro número 9, Le Monde. E aí embaixo eu escrevo Imon, né? O mundo e o imundo, né? Nesse livro aqui eu faço citações de algumas obras antigas, como a obra de Paracelso. Paracelso era um médico, né? Mas especificamente Paracelso era, de certa maneira, considerado um alquimista, né? Então eu faço citações da obra do Paracelso, faço citações da obra do Freud, faço citações da obra de Goethe, né? E de Einstein, de Goethe, de Paracelso, de Freud. E eu estabeleço assim algumas conexões entre esses autores, né? Eu estudei a obra de Freud em espanhol porque eu tinha um amigo meu que foi professor de psicologia na escola técnica. Ele morava aqui perto de casa, era meu amigo, e a gente tinha retomado a amizade. E ele tinha a obra de Freud em 3 volumes em espanhol. E espanhol é uma das melhores traduções da obra de Freud. Agora, a tradução da obra de Freud em português é uma bosta, né? Como eu não sabia o alemão, então eu tirei xerox desses 3 volumes, quase todos, não foram todos os volumes que eu tirei xerox, né? E aí no xerox eu fazia a marcação e fazia a leitura, né? Aqui está em espanhol uma pequena partezinha que eu começo, né? No primeiro capítulo, que eu intitulo O Jornal. Al acostar-se com o propósito de dormir, se desposa el hombre de todas aquelas envolturas que encobrem seu corpo e daqueles objetos que constituem um complemento de seus órgãos somáticos, ou uma substituição de partes de seu corpo. Isto é, de los dentes, la peruca, la dentadura postiça, etc. Eu achei isso muito salutar na obra de Freud, né? Daqueles objetos que constituem uma extensão do seu corpo, né? Muito interessante. Aí eu escrevi o seguinte aqui: como poderia ser eu, entre aspas, o ego, né? Como poderia ser eu a sombra de um sonho sonhado?
Há os sonhos que se sonham, há os sonhos sonhados, há os sonhos que se assomam, né? Aí eu cito uma pequena passagem de um sonho próprio, né? E aí eu faço assim uma leitura desse sonho, né? E assim eu começo esse primeiro capítulo do Le Monde. Pois é, gente. Eu me lembro que às vezes eu começava a escrever tendo uma programação daquilo que seria o livro que eu estaria escrevendo, né? Mas no desenvolvimento daquilo que eu estava escrevendo, eu mudava completamente a direção, porque surgiam outras coisas, outro sentido, outros significados pertinentes à minha vida naquele momento, né? Então, às vezes saía uma coisa assim bem diferente da ideia inicial. Nesse livro aqui eu faço citações também, comentários do Lacan, né? Eu queria pegar uma parte aqui aqui, ó. A Freud falava sobre as mulheres e a histeria, né? E aí eu li o Paracelso. O Paracelso também é muito engraçado. O Paracelso, ó, século XVI, por volta de 1500. Olha só, do mesmo modo e conforme essas três coisas, analisaremos o problema da morte. Tais coisas mantêm a vida dentro dos seus próprios limites, assim como a mais íntima relação, coligatio, diante da vida e do homem. O médico, com efeito, somente deve ser médico das doenças que conheça, mas não daquelas que ignora. Eu achei isso muito pertinente aos psicanalistas, sabe? Por isso, não deve se preocupar, como nós, de ser influenciado pelos árabes, bárbaros ou caldeus, e não acreditar em nada daqueles que não passaram pela prova do fogo, pois isso não é verdadeira medicina, já que, como temos repetido, o fogo é que cria o médico. Não basta que o homem nasça das entranhas maternas, mas também das substâncias com as quais se alimenta. Nada que pertença à alma, dentro da natureza da vida humana, tem relação com o alimento, já que os costumes e as qualidades intelectuais, ingenia, que vêm com o corpo, a sedite, se originam no homem segundo a sua sabedoria. Veja que aqui o Paracelso, ele já era de alguma forma um psicanalista, né? Porque ele estava falando justamente da cultura, né? Sobre a sobre as doenças psicossomáticas, né? Então aqui ele já entrava numa esfera da psicologia, que é muito interessante. Vocês, médicos, deveriam fazer uma leitura da obra do Paracelso. Aqui ele fala da mulher. O mundo da mulher é, na verdade, diferente, menor, mundos mínimos e mais imperfeito que o do homem. Ainda que seja exatamente igual ao mundo masculino em muitas doenças, tem sem dúvida diferenças fundamentais que o médico deve saber considerar e discernir com todo o cuidado,
Pois, repetimos, trata-se de um mundo verdadeiramente diferente. A matriz é um verdadeiro mundo fechado, conclusos, sem relação com os demais. A obra de Paracelso nossa, é muito interessante, viu? A mulher é ela mesma um mundo particular cuja realidade não se deve perder de vista em nenhum momento. Então, nesse livro aqui eu faço citações desses autores que eu li e estabeleço uma conexão com algumas coisas da obra de Freud, né? Ou conexão entre a obra de um e outro, né? Mas pro final desse livro já é uma coisa assim bem assim, aqui ainda dá tempo de uma passagem da obra de Goethe, né? Que também eu fiz uma leitura em espanhol. Apenas havia dormido umas horas em um sonho profundo. Me desperté com a sangre ardente e alterada. Em tais horas e situações es quando os cuidados e remordimentos acostumbram a assaltar al hombre que jaz inerme. Mi imaginação começou a apresentar-me os mais espantáveis quadros. Venia a Lucinda apartar-se de mis trás el beso apasionado com las mejillas ardientes e los olhos cispenates pronunciar aquela maldição, com la que solo pertencia a amenizar a sua irmã, pero que amenizava ao próprio tempo a estranhos inocentes. Veia a Federica em frente dela, espantada ante aquele espetáculo, pálida e sentindo as consequências daquela maldição de la que nada sabia. Eu me encontrava em meio de ambos, tão incapaz de apartar os efeitos espirituais daquela aventura, como de evitar o beijo agorero. La delicada saúde de Frederica parecia própria para apressurar a ação del mal, e seu amor me pareceu fatal. Houvera desejado falar-me muito Jesus. Deste modo, não só me havia librado daquela maldição, senão que de meus lábios havia passado a meu coração. Essa aqui é da obra de Goethe. E é muito interessante, né? Nos sonhos, geralmente, existe uma relação entre a felicidade e a morte, né? Entre o amor, quando os amantes se encontram num encontro pleno de paixão, sempre existe essa relação do amor, da felicidade e da morte, né? E por aí vai, minha gente.